Poucas passagens nas Escrituras causam tanto desconforto e inquietação quanto o relato sombrio das filhas de Ló. Logo após escaparem da destruição de Sodoma e Gomorra, duas cidades imersas em pecado e corrupção, essas jovens tomaram uma decisão que atravessa gerações como um sussurro de escândalo: embriagar o próprio pai e deitar-se com ele. Mas o que poderia levá-las a um ato tão degradante? Seria realmente uma tentativa desesperada de sobrevivência? Ou o eco de uma moralidade distorcida pelas chamas de uma cidade já condenada? Neste vídeo, vamos mergulhar nesse episódio profundo e controverso da Bíblia, analisar suas camadas espirituais, morais e históricas, e entender o que essa narrativa diz sobre o que acontece com aqueles que não conseguem se libertar da influência do mal. Se você valoriza uma leitura bíblica com profundidade, mistério e verdade, já deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque o que você vai ouvir aqui dificilmente ouvirá em outro lugar. Sodoma e Gomorra não eram apenas cidades comuns, eram centros de riqueza, comércio e ostentação. Gênesis 13:10 descreve a região como bem regada, como o jardim do Senhor, um verdadeiro paraíso terreno aos olhos humanos, um lugar fértil, próspero, com rios e campos que atraía comerciantes, viajantes e forasteiros em busca de oportunidade. Mas por trás da beleza aparente, escondia-se um abismo moral. A corrupção que consumia Sodoma não era discreta, era pública, era celebrada, era institucionalizada. A própria Bíblia afirma, em Gênesis 13:13, que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas o que tornava esse pecado tão grave? Ezequiel 16:49 nos dá mais pistas. O profeta afirma que Sodoma se encheu de soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, mas não estendia a mão aos necessitados. Ou seja, a riqueza não gerou compaixão, gerou orgulho. A fartura não levou à partilha, levou à luxúria. A liberdade não foi usada para buscar a Deus, foi usada para zombar dele. Essas cidades tornaram-se símbolo da degeneração humana. E não é à toa que, séculos depois, o próprio Jesus menciona Sodoma como referência de condenação extrema. Em verdade vos digo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Mateus 10:15. Imagine o grau de depravação que fez o próprio Filho de Deus usar Sodoma como parâmetro de severidade no julgamento final. Nesse ambiente mergulhado em pecado, encontramos Ló, sobrinho de Abraão. Ao se separar do patriarca, Ló escolheu se estabelecer nas campinas do Jordão, onde Sodoma estava localizada. Ele viu a fertilidade do solo, a beleza das paisagens e pensou: aqui é o lugar perfeito para prosperar. Mas ignorou o fator mais importante, o ambiente espiritual. Ló não apenas habitou em Sodoma, ele se integrou à cidade, tornou-se uma figura respeitada. Sentava-se à porta, lugar reservado aos anciãos e juízes, mas sua convivência com aquele povo cobraria um preço que ele jamais imaginaria pagar. Quando dois anjos do Senhor chegaram à cidade ao entardecer, Ló, ainda mantendo algum resquício de fé, os recebeu em sua casa, mas a recepção da cidade foi outra. Os homens de Sodoma cercaram a residência e exigiram que os visitantes fossem entregues para que pudessem ser violentados. Gênesis 19:5. É nesse momento que a decadência moral da cidade se torna gritante, e mais chocante ainda é a reação de Ló. Em desespero, ele oferece suas duas filhas virgens no lugar dos anjos. Sim, ele oferece as próprias filhas a uma multidão perversa, como tentativa de proteger os visitantes. Isso nos mostra o quanto sua moralidade já estava comprometida, o quanto o ambiente ao redor havia deformado sua percepção de certo e errado. Os anjos, vendo o perigo iminente, intervêm, ferem os agressores com cegueira e anunciam a sentença. A destruição de Sodoma e Gomorra é inevitável. O juízo está selado. Ló e sua família recebem uma ordem clara: fujam. Não olhem para trás. Escapem por suas vidas.
Mas mesmo diante de um aviso divino, Ló hesita. Talvez por apego, talvez por medo. Sua mulher, incapaz de se desvencilhar emocionalmente daquela vida, desobedece à instrução dos anjos, olha para trás, e é transformada instantaneamente em uma estátua de sal. Gênesis 19, 26. A imagem é forte e carrega um simbolismo profundo. Quem olha para trás, para o que Deus já condenou, corre o risco de ser paralisado, de se tornar um monumento da desobediência, de perder a chance de viver o novo por insistir no passado. A destruição que se segue é avassaladora. Gênesis 19, 24 relata que o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. O calor era tão intenso que nada sobrou. Casas, plantações, muralhas, tudo foi consumido. O local fértil, outrora comparado ao jardim do Éden, transformou-se em um deserto amaldiçoado. Mas mesmo com a fuga e o livramento, o destino de Ló e suas filhas estava longe de chegar a um final feliz. Eles se refugiam inicialmente em Zoar, uma pequena cidade que havia sido poupada da destruição. Mas o medo os domina. O receio de que a destruição continue os leva a abandonar Zoar e se esconder em uma caverna nas montanhas. É aqui que começa a parte mais sombria dessa história. Duas jovens, isoladas, sem maridos, sem futuro e sem esperança, passam a acreditar que estão sozinhas no mundo. E diante dessa perspectiva, tomam uma decisão que escandaliza até os leitores mais familiarizados com o Antigo Testamento. Ao tomarem aquela decisão, as filhas de Ló não apenas cruzaram uma linha moral, elas selaram um destino que ecoaria por gerações. O que nasce da confusão entre desespero e corrupção não traz vida, apenas maldição. A pergunta que ecoa até hoje é: será que aquelas jovens não sabiam que existia outro caminho? Ou será que o que Sodoma destruiu nelas não foi o corpo, mas a consciência? No próximo bloco, vamos mergulhar nos detalhes mais perturbadores dessa decisão e nas consequências eternas que ela trouxe ao povo de Deus. Na escuridão de uma caverna nas montanhas, longe dos gritos de Sodoma e dos restos fumegantes de uma civilização destruída, 3 pessoas se isolam do mundo. Ló, um homem que já foi respeitado nas portas da cidade, agora se esconde nas sombras do medo. E com ele, suas 2 filhas, marcadas por um passado que se recusava a desaparecer. Elas haviam perdido tudo: a cidade, a mãe, os noivos, os lares, os sonhos e qualquer plano de futuro. Diante de tamanha ruína surge uma ideia, uma decisão que, aos olhos humanos, pode parecer pragmática, mas aos olhos de Deus era um reflexo claro de uma alma que ainda não havia sido liberta da influência de Sodoma. As filhas de Ló, acreditando que o mundo havia acabado, que não havia mais homens nem esperança, elaboram um plano para preservar a descendência do pai. Mas esse plano exigia algo impensável: embriagar o próprio pai até que perdesse a consciência, e então se deitar com ele. Naquela noite, a filha mais velha fez exatamente isso. Serviu vinho, esperou que ele perdesse o controle e, em silêncio, com a frieza de quem acredita estar fazendo o necessário, deitou-se com seu próprio pai. Ló não percebeu. Não viu quando ela entrou. Não viu quando ela saiu. No dia seguinte, a mesma estratégia foi repetida pela mais nova. O mesmo vinho, o mesmo sono profundo, o mesmo ato. Gênesis 19, 33 a 35 é direto. Naquela noite, deram vinho a seu pai, e a primogênita entrou e se deitou com ele. E ele não soube quando ela se deitou, nem quando se levantou. Essas palavras são de uma frieza assustadora. Não há emoção, não há reflexão, não há arrependimento. A narrativa simplesmente relata o fato, como quem descreve uma tragédia anunciada, inevitável. Mas será que essa atitude nasceu apenas do desespero? Ou seria o resultado de anos de convivência com uma cultura que normalizava o pecado? Essas moças nasceram, cresceram e viveram em Sodoma. Respiraram seus costumes, ouviram suas vozes, viram diariamente a inversão de valores se transformar em padrão de vida,
Viram homens tratando o corpo humano como moeda. Viram mulheres entregues à luxúria sem vergonha. Viram famílias dissolvidas por vaidade, ganância e perversão. Ainda que Ló as criasse com algum temor a Deus, não se vive em Sodoma impunemente. A cidade entra pelos olhos, pelos ouvidos, pela alma, e quando menos se percebe, contamina o coração. As filhas de Ló não apenas estavam em Sodoma. Sodoma estava dentro delas. Ritus. O plano das filhas funcionou. Ambas engravidaram. A mais velha deu à luz Moabe. A mais nova, Ben-Ami. 2 nomes que, por si só, carregariam consequências históricas. Moabe se tornaria o pai dos Moabitas. Ben-Ami, o pai dos Amonitas. 2 nações inteiras nasceram de um ato incestuoso, oculto nas sombras de uma caverna. 2 linhagens que, por séculos, estariam em guerra com os descendentes de Abraão. Israel jamais se esqueceria de sua origem, nem do que representavam. Os Moabitas se estabeleceram a leste do rio Jordão, em terras férteis. Tornaram-se um povo próspero, mas também profundamente idólatra. Seu deus principal era Quemos, uma divindade pagã que exigia rituais ofensivos à santidade de Deus. Os Amonitas, por sua vez, formaram-se mais ao norte. Seu principal deus era Moloque, adorado por meio de sacrifícios humanos, inclusive de crianças. A abominação dessas práticas foi tamanha que Deus decretou severas punições sobre esses povos. E tudo isso nasceu de uma decisão, de uma única noite, de um plano alimentado pelo medo, pela urgência, mas também pela ausência de fé. A Bíblia não relata nenhuma palavra de Ló após esse episódio, nenhuma reação, nenhuma repreensão, nenhum lamento. Isso, por si só, é assustador. O silêncio de Ló parece ecoar mais alto que qualquer grito. Talvez ele nunca tenha descoberto o que aconteceu. Ou talvez, ao descobrir, preferiu se calar, destruído pela vergonha. Mas ainda que a Bíblia se cale, os efeitos dessa história continuam se manifestando ao longo de gerações. As nações de Moabe e Amon não apenas se distanciaram de Deus, elas se tornaram inimigas declaradas do povo escolhido. Por diversas vezes tentaram impedir Israel de entrar na terra prometida. Se uniram a reis inimigos, seduziram israelitas com suas filhas e seus deuses falsos. Em Números 25, lemos que os homens de Israel se prostituíram com as mulheres moabitas e adoraram seus ídolos, provocando a ira do Senhor. O resultado? Uma praga que matou 24.000 israelitas. Em Deuteronômio 23:3, Deus declara que nenhum amonita ou moabita poderia entrar na congregação do Senhor até a 10ª geração. A linhagem deles era maldita, sua origem marcada por vergonha e seu legado contaminado por oposição. Mas por que a Bíblia preserva essa história? Por que o Espírito Santo permitiu que tamanha tragédia fosse registrada com detalhes? A resposta pode estar no alerta espiritual que ela representa. Não basta sair de Sodoma. É preciso que Sodoma saia de dentro de nós. Ló foi tirado pela mão pelos anjos. Foi arrancado do juízo. Foi poupado por misericórdia. Mas mesmo assim, o mal que cercava sua vida ainda floresceu na próxima geração. Porque, embora o corpo tenha sido salvo, a mente de suas filhas ainda estava enraizada na decadência. Quantas vezes isso também acontece conosco? Quantas vezes Deus nos livra de algo, de um vício, de um relacionamento, de um ambiente tóxico, mas nós carregamos os hábitos, os pensamentos e os desejos daquele lugar dentro de nós? Esse é o grande alerta da história das filhas de Ló. Você pode sair do pecado, mas se o pecado ainda vive em você, a destruição continuará encontrando espaço. No próximo bloco, vamos explorar o impacto direto que os moabitas e os amonitas causaram sobre Israel, suas guerras, suas traições e até os momentos de redenção inesperada. Porque mesmo em meio ao caos, Deus ainda consegue escrever redenção onde só havia ruína. A história dos moabitas e amonitas não ficou restrita
a origem escandalosa nas cavernas do medo. Ela seguiu viva em confrontos, em alianças traiçoeiras, em pecados repetidos. Ambas as nações formadas pelos filhos das filhas de Ló se tornariam protagonistas de momentos decisivos na história do povo de Deus. E entre esses dois povos, tão parecidos em sua origem e tão diferentes em seu legado, veríamos surgir episódios de oposição violenta, mas também lampejos de redenção, porque com Deus até mesmo a maldição pode ser transformada quando há arrependimento verdadeiro. Os moabitas, liderados por reis como Balaque, viam Israel como uma ameaça existencial. Eles sabiam que aquele povo marchando pelo deserto era diferente. Sabiam que seu Deus era poderoso e, por isso, buscaram meios espirituais para destruir o inimigo. Balaque, rei de Moabe, convocou um profeta pagão chamado Balaão e o contratou com uma missão: amaldiçoar Israel. A ordem era clara, o pagamento era alto, mas Balaão sabia que estava lidando com o Deus verdadeiro. Mesmo assim, ele vacilou. A Bíblia narra que no caminho até Balaque, o anjo do Senhor se colocou diante de Balaão para impedi-lo. Daqui para baixo, mas Balaão, cego pela ambição, não percebeu. A jumenta sim. A jumenta viu o anjo, desviou-se do caminho e foi agredida. Até que, num momento sobrenatural, Deus abriu a boca do animal e ela falou: "Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes?" Números 22, 28. O susto foi imenso. E então Deus abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo com a espada desembainhada. Mesmo assim, Balaão seguiu até Balaque. Mas quando abriu a boca para amaldiçoar Israel, as palavras que saíram foram bênçãos, não uma vez, não 2, mas 3 vezes. Por fim, Balaão profetizou: "Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel." Números 24, 17. Essa profecia apontava para o Messias, para Cristo, ou seja, Deus usou até mesmo um profeta pagão contratado por um rei inimigo para anunciar a vinda do Salvador. O plano de Balaque falhou e Israel foi abençoado, porque ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já decidiu abençoar. Os amonitas, por outro lado, optaram por uma abordagem diferente, mais direta, mais brutal. Eles investiram contra o povo de Israel de forma militar e covarde. No livro de 1 Samuel 11, vemos Naás, rei dos amonitas, cercar a cidade de Jabes-Gileade e oferecer um pacto inaceitável. Os israelitas poderiam se render, mas cada homem teria que ter o olho direito arrancado. Era mais do que um gesto de humilhação, era uma estratégia. Sem o olho direito, os soldados não podiam segurar o escudo e mirar corretamente com a lança. Seriam inúteis em combate. Os anciãos de Jabes pediram 7 dias para buscar ajuda e mandaram mensageiros a Saul, recém-nomeado rei de Israel. Ao ouvir a proposta de Naás, o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, e uma ira santa o consumiu. Ele convocou o exército, reuniu 330.000 homens, e na manhã seguinte, atacou os amonitas com fúria. O exército inimigo foi dispersado, a cidade foi libertada, e Saul, pela primeira vez, foi reconhecido não apenas como rei, mas como instrumento de Deus para livramento. Mesmo com tantos atos hostis, nem toda a história de Moabe e Amon foi marcada apenas por maldição. A Bíblia, em sua beleza paradoxal, revela uma verdade impressionante. A origem não determina o destino. De Moabe, o povo amaldiçoado, viria uma mulher que mudaria o rumo da história de Israel e do mundo inteiro. Seu nome era Rute. Ela era moabita, idólatra, estrangeira e viúva. Mas decidiu seguir sua sogra Noemi de volta para Belém após perder tudo, e declarou uma das frases mais belas de fidelidade em toda a Bíblia: "O teu povo será o meu povo e o teu Deus o meu Deus." Rute 1,16. Rute abandonou seus deuses, renunciou à sua terra e escolheu servir ao Deus de Israel. Deus a honrou. Ela se casou com Boaz, um homem justo, e teve um filho chamado Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi.
E Davi foi o rei que estabeleceu o trono messiânico. Sim, Ruth, a Moabita, é ancestral direta de Jesus Cristo. Mateus 1,5. De um povo amaldiçoado veio a linhagem da salvação. Isso nos mostra uma das maiores verdades espirituais das Escrituras. O passado não é uma sentença eterna. Com arrependimento, fé e obediência, até mesmo uma origem vergonhosa pode ser redimida. Mas a maioria dos moabitas e amonitas não seguiu esse caminho. Permaneceram na idolatria, influenciaram negativamente Israel e, com o tempo, foram destruídos. Durante o reinado de Salomão, por exemplo, o rei permitiu que mulheres moabitas e amonitas o seduzissem e o levassem a construir altares para seus deuses. Isso causou a ira de Deus e levou à divisão do reino de Israel. 1 Reis 11. O erro de Salomão foi o mesmo de Ló: confiar na beleza aparente e ignorar o veneno espiritual escondido nas entrelinhas. Toda essa sequência de eventos, dos nascimentos até os confrontos, teve início com um ato cometido no silêncio de uma caverna. Um ato motivado pelo medo, pela desesperança e pela influência de um ambiente corrompido. Mas mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a linhagem é manchada e o pecado grita mais alto, Deus ainda pode escrever uma nova história. Chapotiu Bikiom Boboas. No próximo bloco, vamos explorar como os erros de Ló o condenaram a uma vida de silêncio e anonimato, e como sua trajetória serve como um espelho para as nossas decisões hoje. O que acontece com quem sobrevive ao juízo, mas perde tudo no processo? A trajetória de Ló, embora marcada por livramentos, é uma das mais tristes da Bíblia. Ele foi resgatado por anjos, foi poupado de um juízo ardente, sobreviveu à queda de 2 cidades amaldiçoadas, mas terminou seus dias no silêncio, no esquecimento, no isolamento. A Bíblia não menciona mais nenhuma palavra dele após o nascimento dos filhos de suas filhas. Nenhum gesto, nenhuma oração, nenhuma repreensão, nenhuma glória. Seu nome desaparece das narrativas, como se ele mesmo tivesse se apagado da história. Um homem que poderia ter vivido grandes promessas terminou em cavernas, cercado por ecos do próprio erro. Ló teve a oportunidade de escolher diferente. Lá atrás, quando se separou de Abraão, ele olhou para as planícies do Jordão e viu fertilidade, viu oportunidades, viu beleza, viu conforto, mas não viu o risco espiritual. Abraão ficou com as terras mais áridas, mas ficou com Deus. Ló escolheu a aparência. Abraão escolheu a promessa, e essa diferença, com o tempo, tornou-se um abismo. Abraão se tornou pai de nações, Ló se tornou pai de escândalos. Enquanto um gerou Isaque, o filho da promessa, o outro gerou Moabe e Amon, filhos da vergonha. Isso nos ensina algo brutalmente claro. Nem toda oportunidade que parece boa aos olhos humanos está alinhada com os planos de Deus. Quantas vezes tomamos decisões baseadas em ganhos imediatos, em conforto, em lucro, em status, mas ignoramos o que aquilo pode causar na nossa alma e na alma dos nossos filhos. Ló não era um homem perverso. A Bíblia o chama de justo, do 2 de Pedro 2:7 a 8. Mas um justo que se colocou em lugar errado, que se cercou das pessoas erradas e que perdeu sua autoridade diante da própria casa. Mesmo vivendo em Sodoma, Ló ainda cria em Deus, mas sua fé era fraca, seus valores estavam distorcidos. Ele hesitou em sair, mesmo diante da destruição iminente. Sua esposa olhou para trás e morreu. Suas filhas cometeram um ato abominável, e ele se calou. No final, Ló não perdeu apenas bens, perdeu a mulher, perdeu o respeito das filhas, perdeu o legado. Ele sobreviveu, mas não venceu. E essa talvez seja a lição mais dura desta história. Não basta ser salvo do juízo, é preciso ser transformado por ele. Deus tirou Ló de Sodoma, mas Ló nunca tirou Sodoma de dentro de sua casa. A cidade caiu, mas sua cultura, seus vícios, seus traumas
continuaram vivos dentro da caverna. Muitos hoje vivem da mesma forma. Foram tirados de situações difíceis, de relacionamentos abusivos, de vícios, de caminhos errados, mas continuam nutrindo dentro de si os mesmos pensamentos, as mesmas inclinações, as mesmas desculpas. Oram per cas, aposte paz. O chamado de Deus não é apenas para fugir do mal, é para renascer, é para ser transformado, é para escrever uma nova história com as próprias mãos, não repetir os erros do passado em um novo endereço. O juízo de Sodoma foi completo, mas o juízo de Deus também é justo e cheio de misericórdia. Ele poupou Ló por causa da intercessão de Abraão. Ele abençoou Rute, mesmo sendo moabita, e ele continua hoje estendendo graça àqueles que decidem obedecer. E agora, a pergunta mais importante deste vídeo. Você tem saído dos lugares que Deus mandou deixar, mas ainda carrega dentro de si os hábitos que pertencem a Sodoma? Você está tentando preservar vínculos com o passado, mesmo sabendo que Deus já condenou aquele ciclo? Você quer viver um novo tempo, mas ainda olha para trás, como a mulher de Ló? Se sim, essa história é para você, não para te condenar, mas para te alertar. A vida de Ló não teve um final glorioso, não porque Deus o abandonou, mas porque ele não soube o que fazer com a oportunidade que recebeu. Foi salvo do fogo, mas queimado pela própria indecisão. Enquanto isso, o plano de Deus seguiu firme. Israel avançou, as promessas continuaram, e até mesmo os erros foram usados para mostrar que a redenção é possível quando há arrependimento genuíno. De Sodoma nasceu a ruína, mas de Moabe, Deus levantou Rute, e de Rute nasceu Davi, e de Davi veio Jesus. Porque Deus pode redimir até mesmo o mais vergonhoso capítulo, se houver alguém disposto a escrever um novo começo. Conclusão. Antes de encerrar, eu quero deixar uma última reflexão com você. A história das filhas de Ló é um lembrete sombrio de como o pecado pode se esconder até nas intenções que parecem nobres. É um alerta sobre o que acontece quando deixamos o medo guiar nossas decisões. É um espelho para todos que já foram salvos de Sodoma, mas ainda vivem como se estivessem lá. E, acima de tudo, é uma prova de que Deus continua escrevendo histórias, mesmo a partir das cinzas, mesmo a partir da vergonha, mesmo de dentro de uma caverna. Pulpor, se essa história te tocou, não guarde isso só para você. Se inscreva no canal, ative o sininho. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você já viveu algo parecido com a fuga de Ló? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui você aprende mais sobre a Bíblia de um jeito que poucos ensinam. Nos vemos no próximo vídeo.